Orquídea dendróbio, orquídea denfal. Vamos aprender como fazer florir? Nós vamos aprender como fazer florir e todos os segredinhos dos dendróbios e dos denfal. Qual a diferença entre eles? Todos os cuidados nesse vídeo. Olha, orquídea dendróbio. Existem várias espécies. Nós temos mais de 1.400 espécies atualizadas em março desse ano. E nós temos mais de 14 mil híbridos. Então, se a gente fosse ter todos os dendróbios aí, nós teríamos mais de 15 mil diferentes um do outro. Olha por quê. Esse dendróbio aqui é diferente desse. Observe aqui dentro da flor que o labelo é roxinho, aqui ele é todo verdinho e aqui ele é mais para todo verdinho, um pouco amarelinho e todo babadinho. Então quer dizer que um é diferente do outro. São vários híbridos de dendróbio. Quero dar uma dica de ouro para vocês. Os dendróbios, o modo de propagação existe várias. Existe o cake, nós vamos falar sobre isso, a divisão de touceiras. Quando vocês forem adquirir, às vezes a gente está na floricultura e a gente fica louco com as flores e nem olha aí o pseudobulbo. Fique de olho, porque na mesma bancada, eu estava escolhendo na floricultura, na mesma bancada, vamos contar quantos pseudobulbos? Esse do mesmo produtor, que vem da Holambra, essas flores, a cada 10 flores que vão para o país, 7 são da Holambra, o maior centro de produção e comercialização de flores do país. Aqui tem 2 pseudobulbos. Aqui tem, contem comigo, 1, 2, 3, 4, 5 pseudobulbos. Imaginem, pelo mesmo valor. Então a gente sempre escolhe o que tem mais pseudobulbos. Ana, mas o que é pseudobulbo? Por que é tão importante? O pseudobulbo, falso bulbo, já estou falando aqui que é falso, mas é esse o nome, é a reserva da orquídea, é uma das partes da orquídea que é muito importante. Aqui que ela guarda água e nutriente para alimentar o resto da planta toda. Olha como que é importante. Ana, mas o que é bulbo? Bulbo é, por exemplo, a cebola, é, por exemplo, os amarílis. Lembra dos amarílis? Que a gente fala que é a tulipa brasileira? Os bulbos delas, os bulbos, está abaixo da terra. Então, tudo que fica abaixo da terra é bulbo. Então, as orquídeas não têm bulbos, não estão abaixo da terra, estão acima. Por isso que a gente fala pseudobulbo. E é muito importante. Por quê? Porque guarda o nutriente, adubo, tudo que ela alimenta ali, que dá energia para a orquídea, tá aqui. Quanto mais pseudobulbo, mais flor, mais você pode ter mudas depois, se você quiser dividir. Então, escolha bastante aí a sua planta. Então, como que é o modo de propagação? Eu falei que é cake e falei que é divisão de touceiras, não foi? Sobre o cake, eu não vou ensinar vocês a tirar, vou mostrar aqui onde ele fica nesse vídeo, porque dá muito cake, vocês não podem reclamar do cake, porque é a muda dele. Porque eu fiz um vídeo sobre as 7 maneiras de tirar muda das orquídeas, eu vou deixar aqui na descrição, senão o vídeo ia ficar muito grande. Então esse vídeo mostra direitinho como tirar os cakes, então depois de vocês assistirem esse vídeo, se você tiver interesse de como tirar o cake dos dendróbios, aí você pode assistir.
Qual que é a luz? Vamos começar pela luz, que é um fator muito importante para as orquídeas. O dendróbio é uma das orquídeas mais exigentes à luz. A luz ideal para ele é muita luz sem sol direto, uma luz indireta. Então, se você tem árvore, porque eu tenho experiência com dendróbio, eu cultivo orquídeas há mais de 30 anos, eu tenho experiência aqui nas árvores, na casa da minha mãe, que a gente cultiva há muitos anos, e tenho experiência na minha casa, em vaso. Então, no orquidário na minha casa, eu coloco um sombrite de 50%. Então, uma luz indireta. E aqui nas árvores, eu coloco aqui em luz indireta e eu coloco na pata de elefante, que é um sol direto. Ela não traz sombreamento para o dendróbio. Qual que é a diferença? Então, Ana, você falou que é legal deixar o dendróbio na luz indireta, mas você colocou ele na luz direta? Coloquei. Mas aí ele fica com essa vegetação, aí que vem. Ele não fica com esse verde mais escuro, tá vendo? Ele não fica. Quando você rustifica ele, ou seja, adapta ele aos poucos, a gente não falou no inicinho do vídeo que vem da Olambra, lá tudo fica no sombrite, nas estufas, provavelmente 50%. Você não pode chegar e colocar no sol o dia todo, vai queimar muito. Você tem que colocar aos poucos na rustificação. Rustificar aos poucos para colocar no sol direto. Mas ele não vai ficar com essa vegetação. A vegetação sempre vai ser mais amarelada. No sol direto, a vegetação vai ser mais amarelada. Mas é uma planta que aceita a rustificação ao sol direto. Ele fica no sol direto. Na região que tem muito calor, então, por exemplo, região norte, nordeste, não é legal rustificar o sol o dia todo. Não é legal, porque ele é uma planta que é mais de clima frio. Então, é bom rustificar o sol direto na região sul, sudeste. Então, não vamos fazer isso na região norte e nordeste. Combinado? Então, nós falamos sobre a luz. Agora nós vamos falar sobre o clima. Qual é o clima que os dendróbios gostam? Os dendróbios precisam aí do frio da noite, eles amam. Quando a região é muito fria, ele floresce geralmente no inverno, então vem aquela floração abundante no inverno. Por isso o pessoal da região mais quente tem dificuldade de floração dos dendróbios. Existem muitas espécies de dendróbio, não só o dendróbio olho de boneca, não é só esse olho de boneca, porque parece um olho de boneca, mas existem muitas espécies que eu vou deixar aqui para vocês, algumas que eu gosto muito. Umas, nossa, olha que perfume delicioso. O dendróbio é uma planta que vocês devem ter, porque além da rusticidade, ele ser muito rústico, ele ter abundância de floração, ele tem um perfume muito gostoso, lembra muito das nossas avós, das nossas mães. Então, assim, é uma planta que a gente deve ter muito. Tem espécies que você pode plantar em vaso, em jardim. Então, assim, ele realmente é uma planta que todo mundo deveria ter. Tem várias espécies. Aí vocês vão me perguntar assim, Ana, mas você pôs o Denfal por quê? Eu pus o Denfal porque nós temos esses grupos todos aqui que eu coloquei na foto dos dendróbios que precisam do frio para quebrar a dormência e florir. Mas nós temos o Denfal, que é uma espécie de dendróbio que floresce muito em regiões quentes. Ele floresce no frio, sim, mas não tolera geada. Então, no lugar que tem geada, o Denfal você tem que proteger, porque senão vai queimar até matar o seu Denfal. Ah, Ana, mas o Denfal só fica assim? Não. O Denfal dá muitas flores, em jardim você pode colocar, ele enche. O pessoal usa até
tem estufas na Olambra para fazer flor de corte para decoração de igreja, de tanto que ele flore. É uma planta que vale muito a pena ter, principalmente nas regiões quentes do país. Ana, mas eu já ouvi falar que Denfal é um híbrido de orquídea Phalaenopsis. Não é, há muita confusão sobre isso. O Denfal, ele é um híbrido dos dendróbios, principalmente do dendróbio bigibum, tá? Ele é um tipo de dendróbio. Então nós vamos fazer ele florir com os cuidados que eu vou citar, os mesmos cuidados do dendróbio. Denfal e dendróbio nós vamos ter os mesmos cuidados. Qual o vaso, qual o substrato que é legal para os dendróbios? Olha, nós podemos colocar em tronquinho, nós podemos colocar em árvore, como eu falei para vocês que tem, eles amam árvore, eles espalham muito. Quais as árvores legais para colocar dendróbio? Muito legal as árvores que duram muito. Eu não vou ficar enchendo vocês aqui de colocar a descrição do vídeo, muitos vídeos, porque senão eu fico, tem vídeo sobre isso, vídeo sobre aquilo. Eu vou só falar assim para vocês. Vocês têm a playlist aqui no meu YouTube que está escrito orquídeas. Então, por exemplo, se eu falo aqui sobre árvores, lá tem vídeo sobre como colocar na prática orquídeas em árvore. Então, se vocês tiverem dificuldade, quiser esmiuçar aí algum assunto que eu estou falando aqui, vai lá na playlist orquídeas que tem sobre o assunto. Porque se eu for esmiuçar cada assunto, o vídeo ia ficar com umas 3 horas, né? Então, nós vamos falar sobre o vaso. Pode colocar em árvore e vocês podem plantar em brita, por exemplo. Eu plantei esse dendróbio, o nome dele é dendróbio crumenatum. Uma pessoa me perguntou qual orquídea que eu gosto. Eu gosto das orquídeas que se parecem com alguma coisa. Por exemplo, a orquídea Espírito Santo, amo. A orquídea cara de macaco. Essa orquídea, por exemplo, que é um dendróbio crumenatum, que ele é a orquídea pombo. Então, eu passei aqui para o cultivo em brita, já está todo aqui, né, brotando, é um dendróbio e você pode plantar então em brita e você pode plantar também no seu cultivo com casca de pinos, chipes de coco, musgo, o que você tem costume aí com as suas orquídeas. Como eu disse, o dendróbio é muito rústico, então ele tolera aí o seu cultivo que você tem costume. Eu estou passando as minhas orquídeas todas para o cultivo em brita, que a gente não tem que ficar replantando e é muito tranquilo. Se você quiser saber como que eu cultivo as minhas orquídeas, você pode me acompanhar no Instagram, que eu vou deixar aqui. Nos meus stories, eu coloco muito do meu dia a dia, dos meus replantes, da minha adubação, é muito legal. Então, a gente falou sobre a luz, nós falamos sobre a casinha, agora nós vamos falar sobre a rega. Como que é a rega dos dendróbios? Como as outras orquídeas, você vai irrigar bastante, vai ver quando as raízes estão secas e irrigar novamente. Geralmente, os dendróbios não precisam de muita água. Na brita, a cada 2 dias, você pode estar regando. Se está em árvore, estiver muito quente, pode irrigar todos os dias na parte da manhã. Observe, quando estiver seca as raízes, você rega. Olha que interessante dos dendróbios. Eles têm 3 etapas, basicamente. Primeiro, eles têm a etapa da floração, que é no inverno, até na primavera. Eu vou deixar as 3 etapas deles aqui para vocês. Depois, eles têm o crescimento, que é do verão até o outono, onde eles brotam. E depois nós temos a dormência, que é do outono até o inverno, onde as raízes que estão em desenvolvimento e não tem crescimento de folhas. Na época da dormência que vem o segredo dos dendróbios, que o de vocês vai ter uma explosão de flores, o estresse hídrico.
Mas é um crime você cortar a água totalmente, porque isso daqui não é um liquidificador, isso daqui não é um vaso, isso aqui não é um utensílio doméstico, você não pode deixar sem água, porque até diminuiria o tempo de vida da planta. Então, diminuir a rega não significa cessar. Eu vou dar uma dica do que eu faço para que vocês tenham muita floração. Vocês vão começar a diminuir no Dia das Mães. Então, no segundo domingo de maio, aí no Dia das Mães, vocês começam a diminuir a rega até eles começarem a florir. Então, por exemplo, vocês podem regar eles apenas uma vez por semana, tá ótimo. Não cortem a irrigação do dendróbio de vocês. Nos lugares que está chovendo, não tem como fazer estresse hídrico, a não ser que vocês queiram colocar uma lona por cima, algo assim que é muito legal. E adubação. As orquídeas, elas são diferentes das outras plantas. Lembram aí, eu gosto de comparar as nossas orquídeas com a historinha do patinho negro. Elas são diferentes, é o maior grupo de plantas que existe no mundo. E como tal, devem ser tratadas. Elas são muito exigentes a 14 nutrientes, então não é só o NPK. Então você deve usar nutriente mineral. Então você usa um bom adubo para orquídeas. Eu uso o adubo, eu já usei vários tipos de adubo, hoje há mais de 2 anos eu uso o mesmo, vou deixar aqui para vocês na descrição e também nos meus stories, todos os sábados eu faço adubação em todas as minhas orquídeas com o mesmo adubo. Ele é completo, antigamente eu fazia calendários de adubação de orquídeas, então um dia punha NPK, outro dia cálcio, outro dia isso, a gente nem tem muito tempo, ainda mais que eu tenho muita orquídea, a gente não tem muito tempo. Hoje eu uso um adubo só, que ele é completo, então está muito tranquila a adubação. Então use um adubo que dê certo para você e que as orquídeas vão florescer muito. Então eu recomendo um adubo que seja mineral. Os adubos orgânicos para as orquídeas, eles são tipo que fracos, então não é muito legal. Dúvidas sobre os dendróbios. Vocês vão falar assim, ai, meu dendróbio tá caindo a folha. Geralmente quando ele sofre algum estresse, ele vai florir, cai a folha mesmo, mas não vamos julgar tudo nisso. Se tiver alguma coisa de diferente acontecendo e tudo, faça o diagnóstico. Eu gosto muito de falar lá no meu Instagram, conversando com vocês, faça o diagnóstico, porque às vezes alguma coisa diferente que aconteceu, às vezes é bom desenvasar, porque às vezes tem alguma praga ou doença aqui dentro, né? Mas se for para floração, amarela mesmo a folha e cai. Isso é típico dele. Pseudobulbo. Nunca corte um pseudobulbo de nenhuma orquídea sua, tá? Eu até tenho um vídeo que eu falo sobre isso, só sobre poda aqui no YouTube, de pseudobulbo, poda de raiz, poda de haste floral. Quando poda alguma coisa em sua orquídea, nunca poda. Por quê? Os pseudobulbo velho, eles só vão sair daqui, só cai quando leva toda a água e nutriente para o resto da planta. Como as orquídeas são plantas muito lentas, então não vale a pena cortar. É bom, né, a planta absorver tudo aquilo ali que está naquele pseudobulbo velho. Então nunca corte o pseudobulbo. Aí vocês vão me perguntar assim, Ana, eu posso levar a orquídea dendróbio que estava lá fora para dentro de casa? A floração vai durar menos, mas isso não prejudica o resto da planta. Você pode levar, não tem problema, mas durar menos dura. Quando você tira a orquídea do lugar, dura menos. E quando você voltar, o legal é colocar na mesma posição, porque se você troca de posição, aí a planta vira toda para aquela luz que estava. O ideal é colocar na mesma posição. Outra pergunta, vocês falam assim, se eu comprar uma orquídea, eu já preciso trocar o substrato? O ideal é que você não precisa, porque o produtor geralmente manda um substrato legal. Só se você cheirar, a terra estiver ruim, com cheiro ruim, que você troca. O ideal é você sempre ter o mesmo substrato para que a rega seja igual.
Eu, por exemplo, o meu cultivo já está mais de 300 vasos, já está todo quase em brita. Então, por exemplo, se eu for ter um em casca de pinos, que eu rego mais, brita eu rego mais, e casca de pinos eu tenho que regar menos. Então, 2 tipos de substrato fica difícil eu controlar a rega. Então, o ideal é você ter só um tipo de substrato. Mas se você está com o mesmo substrato, então não há justificativa de você comprar e fazer o replante. Até mesmo porque quando você faz o replante com flor, a flor vai durar menos. Então, faça o replante só quando precisar mesmo. Não tem que comprar e fazer o replante, não. Tem pessoas, orquidófilos, que gostam de comprar e fazer o replante por causa que ele padroniza o substrato. Outra coisa que eu quero falar é que quando você ganha um presente e está com papel de presente, é bom que você tire. Por quê? Porque tem que arejar, tem que ventilar na orquídea. O papel de presente realmente abafa muito. Uma dica legal de ouro que eu quero dar para vocês é o seguinte: os dendróbios, eles, dependendo da cor, podem florescer em época diferente um do outro. Então, se você quiser comprar uma bacia de barro, fazer os furos e plantar cores diferentes, por exemplo, 3 vasos de cores diferentes no mesmo vaso, fica show, porque daí cada época vai florir um. Então, por exemplo, vocês plantam um branco, um rosa e um amarelo, então cada hora vai florescer um. É muito legal. Eu vou te pedir para curtir esse vídeo, deixar o seu like para o canal Ana Paula Lino crescer, vamos crescer junto. E não fique com dúvida, deixe suas dúvidas nos comentários abaixo. Se você está assistindo esse vídeo depois, deixe suas dúvidas lá no direct do Instagram, que lá eu te respondo se for depois. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que gostam de plantas como a gente. Tudo que é bom compartilhado fica melhor. Se inscreva aqui no canal, porque assim que eu colocar o próximo vídeo, você vai ser avisado. Um beijo grande para você, fica com Deus!